As instituições de longa permanência são destinadas ao domicílio dos idosos, e uma das mais conhecidas aqui na cidade de Porto Velho é a Casa do Ancião São Vicente de Paulo. E bom, ela é a única instituição de longa permanência que é mantida pelo governo aqui na cidade. E foi por conta disso que o nosso grupo resolveu realizar uma visita a essa instituição, como vamos mostrar a seguir. Do Estado, ela é um órgão, né, público, né, não é filantrópico nem privado, e aqui nós damos assistência para todos os idosos, né, vulneráveis. Então, é todo esse cuidado até quando há uma solicitação de abrigamento na casa do ancião, um dos requisitos é que seja idoso, isso quer dizer, acima a partir de 60 anos. Então, respondo a sua pergunta. Público. Qual é o procedimento para a entrada dos idosos aqui? Perfeito. Essa é uma pergunta que inclusive é dúvida de muitas pessoas, né, na sociedade, não sabe como acontece. Inclusive eu tive experiência de pessoas chegarem aqui com o idoso aqui no portão, achando que só era chegar aqui, parar, entregar o idoso e ir embora. E não é. Há uma política nacional de assistência social que estipula o fluxograma desse processo. A parte do abrigamento numa instituição de longa permanência para idosos, chamada ILPI, ela tem que seguir esse rito. Então, o que acontece? Identificado a vulnerabilidade do idoso, ela tem que ser acionada pelo CRAS, que são os centros de referência de assistência social, que é mantido pelo município. Então, são vários CRAs que são distribuídos, instalados na cidade de Porto Velho, né, para a nossa realidade. Então, em vários bairros tem o CRAS. Então, essas demandas são chegadas até eles. E aí sim começa toda essa questão de investigação, de visita psicossocial, para que se identifique se de fato é um caso de vulnerabilidade, se é um idoso, se há vínculos familiares, o que está acontecendo. Então, eles prestam toda essa assistência inicial, que é a porta de entrada, e aí começa todo esse trabalho, seja de fortalecimento de vínculos, seja de assistência. Se caracterizar o rompimento, esgotado tudo isso, aí se pensa na última parte, que é o quê? Que é o abrigamento do idoso numa instituição de longa permanência. Então, a verdade é que aqui o abrigamento ele já é a parte final de um processo que faz o que é necessário para não chegar a esse tempo. Porque a gente fala de uma instituição de longa permanência, então a gente fala o quê? Uma situação que o idoso vai chegar aqui e vai passar um grande tempo aqui conosco, tendo vínculos rompidos, às vezes sem qualquer tipo de referência de amizade, de familiares. Então, é aquele tempo que o Estado vem e presta toda a sua assistência em acolher da melhor forma possível esse idoso. Então, é dessa forma que acontece, né? A porta de entrada do idoso em uma instituição de permanência, ela se dá por meio do CRAS, ou nos casos que recebe uma denúncia por violência, maus tratos, aí deve ser acionada a Polícia Militar, deve ser acionado o Ministério Público, que aí já é uma outra providência a ser tomada, mas que também, no decorrer disso, vai desaguar, em último caso, uma instituição de não permanência. Tá? Então, um exemplo, o vizinho percebe que há um idoso naquela região que tem uma dificuldade, que mora sozinho, que não consegue mais se sustentar, tem limitações, e que isso tem prejudicado a vida dele. Esse vizinho ele pode procurar um dos CRAs, que é a porta de entrada, e acionar essa equipe para poder fazer a visita. Outro exemplo agora, o vizinho está sabendo que há familiares, há pessoas que estão ali causando maus tratos, estão agredindo o idoso, aí já é uma outra providência, já não é o CRAS. Por mais que o CRAS vai depois somar nesse processo, mas aí tem que acionar quem? Aí tem que acionar a Polícia Militar, acionar os órgãos que de imediato já vão intervir e proteger esse idoso. Então, o ILPI já é o último passo desse processo, tá? Tanto que aqui a Casa do Ancião não faz abrigamento compulsório. Isso quer dizer, você forçar o idoso a chegar aqui para ser acolhido, não ocorre isso. Então, quando é acolhido é porque já há um trabalho realizado de investigação, de acompanhamento, tem todo o relatório que foi feito desses idosos até chegar à nossa Casa do Ancião. Agora a próxima pergunta. Qual a quantidade de idosos que são acolhidos pela instituição atualmente?
Atualmente nós temos 19 idosos, são 15 homens, 4 mulheres. Aqui nós temos idosos com variados graus de dependência. Então, quando a gente fala de grau de dependência é 1, 2 e 3, cada um tem um tipo de limitação. O grau 1 são os idosos mais autônomos, que conseguem ter uma vida mais, sem tantas limitações, no sentido de precisar de auxílio de alguém para poder ajudar ele nas atividades diárias. No grau 2, que são idosos que já apresentam pelo menos alguma limitação para realizar a sua higiene, a sua alimentação, alguma atividade. E o grau 3 já é um grau um pouco mais elevado, que já parte da questão de demência, já tem mais de uma limitação, requer muito essa assistência de intervenção de um terceiro para poder ter a sua subsistência. Então, hoje são 19 idosos, né? A casa do ancião, ela comporta até 30 idosos. Então, estamos com 19, mas é isso. A gente tem todo esse processo e atualmente esse é o nosso quantitativo. Qual a faixa etária mais comum dos idosos atendidos? Hoje, por média, aqui na casa, é em torno de 72 anos. Hoje a faixa etária média de idosos aqui na casa é 72 anos. A maioria são nessa idade. Sim. Qual a quantidade de funcionários que atuam? A casa dispõe de uma equipe multidisciplinar. O que a gente quer dizer sobre isso? Temos médico geriatra, temos enfermeiros, temos cuidadores de idosos, temos fisioterapeuta, fonoaudiólogo, temos nutricionista, assistente social, temos psicólogos, tem uma equipe administrativa, tem equipe de limpeza e serviços gerais, tem equipe de copa. Ao todo, a gente chega aqui a mais de 30 servidores, dando toda essa assistência para eles. De segunda a sexta, essa questão administrativa, com essa equipe multidisciplinar, e essa equipe de cuidadores direcionadas por enfermeiros, plantão de 24 horas. Então eles têm assistência assistência dessa parte de cuidadores 24 horas. Tem uma equipe que reveza, são 4 equipes, com no mínimo 4 cuidadores e uma enfermeira com isso 24 horas, dando toda a assistência para os idosos. Equipe grande, é muita gente. Inclusive tem que destacar o que é bom. Isso é algo que nosso estado de Rondônia, tá? O quantitativo de equipe, o que nós prestamos hoje como equipe, já é algo diferenciado. Não há hoje, em nível de região norte, nenhuma ILPI que se compara a nós, que nós oferecemos como prestação de serviço. Participei, no início do ano, de uma reunião organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ela reuniu todos os gestores da região norte, tanto em esfera pública, filantrópica e particular, e nenhuma das ILPIs tem a estrutura de equipe que nós temos. Então, é uma coisa que hoje em Rondônia a gente fala com orgulho isso. Eu recentemente estive em São Paulo, tive a oportunidade de também conhecer outras ILPIs lá, particulares e públicas, e mesmo assim, também em nível de Sudeste, não tem também hoje uma estrutura de equipe como a nossa. Isso é muito bacana, é bom destacar. A casa ela conta com auxílio financeiro mensalmente? Sim. Todas as despesas, toda a manutenção da casa, ela é feita pelo Estado de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social, que é a SEAS, secretaria que está a nossa primeira-dama, a Luana Rocha, né? Então, assim, tudo isso é mantido pelo Estado, para você ter uma noção. Além de toda a manutenção básica, energia, internet, toda a estrutura, os idosos dispõem hoje refeição, lavanderia, serviços gerais, tudo isso de uma forma hoje terceirizada, com qualidade, né? A refeição hoje são 6 refeições diárias, café, o lanche intermediário, tem um almoço, tem o lanche intermediário da tarde, tem a da noite, tem a ceia. Então, assim, toda uma alimentação completa e com acompanhamento nutricional, respeitando a condição de cada um deles. Tem uns que conseguem comer o alimento na sua natureza normal e outros têm que ser batido. Então, isso é respeitado, todo esse acompanhamento nutricional e a refeição de excelência. Lavanderia, a empresa todos os dias vem fazer a busca das roupas íntimas, cama,
tudo isso é prestado, o serviço da lavanderia, serviços gerais também é diário. Então, assim, há toda uma manutenção, uma estrutura hoje mantida pelo Estado de qualidade para os idosos. Agora, com relação à estrutura do local, qual a quantidade de cômodos que há e quais são? Sim. Hoje nós contamos aí com 9 cômodos. Aqui, até para como eu falei para vocês, a gente tem essa finalidade de tornar o ambiente como de fato é o domicílio deles, trazer esse ambiente para eles. Então, a gente nem chama de cômodo, a gente chama os cantinhos. Então tem o cantinho 1, cantinho 2, né? Cada quarto aí comporta até no mínimo 3 idosos. Tem um dos quartos que é bem maior, que comporta um pouco mais de idosos. Então são 9 cômodos e outras 4 salas que são para a parte administrativa, parte de almoxarifado, se divide aí conforme a demanda. Também uma copa, um refeitório, o espaço também na casa do Senhor tem uma área de convivência, uma área de lazer. Temos também uma sala de fisioterapia equipada, que o fisioterapeuta faz todo o trabalho de reabilitação com eles. Então, assim, tem todo um espaçamento, todo um suporte no ambiente físico, proporcionando isso a eles. Então, o espaço que nós temos aqui é um espaço que, inclusive, é fora da curva em relação ao que a gente encontra em Porto Velho. Porto Velho é uma capital que carece de imóveis com esse perfil de casa-lar, de ambiente, de instituições para pessoa idosa, tanto que é uma dificuldade nossa hoje. Esse espaço vai ser reformado, né, e o que está hoje impedindo assim, uma dificuldade para iniciar essa reforma de imediato é que nós não estamos encontrando em Porto Velho um imóvel para nos acolher de forma provisória o tempo dessa reforma. Então, está na iminência dessa reforma, está tudo certo. Estamos só buscando identificar um imóvel para poder nos receber, para iniciar essa reforma e dar um outro ambiente, otimizar e melhorar esse ambiente aqui. Então, assim, é um espaçamento que ele é totalmente, realmente diferenciado. Porto Velho também carece de questão de acessibilidade, né? Para você ter uma noção, eu fui em todos os hotéis de Porto Velho e prédios, e é uma dificuldade, não tem, e também não há predisposição de investir nessa parte, infelizmente. Com qual frequência o local recebe doações? E se recebe, quais os tipos de doações? Sim. Como informado, hoje o Estado ele fornece tudo que é necessário para a manutenção da casa, inclusive toda essa parte material utilizado para o dia a dia dos idosos, para matéria de enfermagem, tudo é fornecido pelo Estado. Então, às vezes, o que a gente quando tem alguém que se dispõe, a gente recebe, às vezes, algum item que o idoso gosta para o dia a dia, às vezes um rádio, às vezes algo recreativo, que ele possa estar interagindo, que soma também com a nossa rotina. Então, é sempre muito bem-vindo algo nesse sentido. No geral, a gente não tem esse hábito, não tem esse perfil de receber doações, porque hoje o Estado já comporta, já dá toda a assistência necessária que a gente requer e precisa aqui. Como que funciona a troca de turnos? E se tem alguma diferença entre elas? Tá. Essa equipe multidisciplinar e administrativa, ela tem o expediente de segunda a sexta, das 7h30 até as 13h30, tá? Segunda a sexta. Porém, essa equipe de enfermagem, ela é plantonista, é 24 horas. Então, não fica desguarnecido aqui os idosos. Então, quando tem um expediente, permanece a equipe de enfermagem, com a enfermeira e no mínimo 4 cuidadores, para manter toda a assistência diária do idoso, né? Fora isso também, a equipe de cozinha funciona até a última refeição. Então, a gente está falando aí até às 18 horas, 18h30, onde é disponibilizada a última refeição para eles, né? Então, assim, é dessa forma que é organizada essa questão administrativa. Tá? Qual é o tipo de medicamento, aparelhos, algo do tipo que tenha maior demanda aqui? Vocês recebem um alimento, ou aparelho, auxílio? Algo que tem maior frequência? Olha, o que a gente usa muito aqui na casa é a questão, né, de fraldas.
é a questão de corpos descartáveis, a rotina deles, então medicações, então há um uso alto, produtos de higiene pessoal, né? A nossa região é uma região quente, então também demanda essa questão de banhos, né, de higienização. Então, de medicamentos, é muito específico cada caso. Não tem como falar assim, há uma grande demanda, porque cada caso é um caso. Então, não é uma medicação geral para todo mundo, então fica até difícil. Então, é respeitado cada medicação conforme cada demanda de cada idoso, mas assim, específico eu não sei te dizer, né, mas é respeitado a medicação para cada idoso. Mas assim, não chega a ser uma medicação, mas é algo que a gente sempre tem à disposição. É a questão de suplementação, né, nutricional. Então sempre tem ali um suplemento para sempre estar disponibilizando que o idoso tenha todos os nutrientes necessários para poder ter um bom funcionamento do corpo e tudo. Né? Então a gente zela muito por isso. Bom, novamente com relação à estrutura, como que é a segurança do local? A segurança local ela dispõe de vigilância 24 horas, tá? A unidade especializada. No decorrer do dia, nós temos aqui o vigilante também, e contando também com o trabalho, que é algo que eu oportunizo, o trabalho de reeducando, né? Então, temos aí pessoas aí na frente também que fazem esse controle, pessoas de confiança, que fazem esse trabalho de controle de acesso em terceiros, juntamente com a vigilância, né? E na parte à noite, também permanece, é feito por escala, tem todo um revezamento. Então, a vigilância é 24 horas, tem vigilância aqui na casa, dando todo o suporte para os idosos, até porque a nossa região, aonde está instalada a Casa do Ancião, é uma região central, né? A gente sabe que aqui há um fluxo de movimentação próximo de um bairro também que é um pouco desafiador, então é necessário. Né? E com a nossa reforma, a gente vai conseguir reforçar ainda mais essa segurança, onde vai estar reforçando ali a questão dos portões, questão de concertina, né? Reforçando fiação elétrica, então a gente vai conseguir estar agregando ainda mais a segurança para esses idosos. Qual o motivo mais frequente da chegada de idosos no local? Sem sombra de dúvidas, a questão da dificuldade do idoso na sua subsistência diária mesmo, de uma alimentação, de higienização. Eu confesso que é chocante quando a gente pega as fotos, quando chegam os relatórios, da forma como esse idoso é encontrado. Você vai encontrar ali, quando são visitados pela equipe do CRAS, você vê que já o local do domicílio que estava é um local que está totalmente insalubre, sujo, fedorento. Você vê que o próprio idoso, por vezes, já está há muito tempo sem tomar um banho. Questão de o ambiente muito precário. Então, normalmente são desses casos. Aqui eu não me recordo, para ser bem sincero, que eu estou aqui, de algo que tenha vindo de violência, de agressão. Mas a maioria de quando estou aqui, os abrigamentos foram ocorridos em decorrência disso. Já a dificuldade por estarem sozinhos, mas não conseguir mais ter uma qualidade na forma do seu dia a dia e se manter. Bem, todos os dias são realizadas atividades de lazer com os idosos? Sim, todos os dias. A equipe, a psicóloga, a assistente social, toda a equipe tem esse olhar de sempre proporcionar o trabalho recreativo, pedagógico. Então a gente sempre tem ali trabalho tem os jogos também, que eles gostam bastante. Quando se fala de bingo, então nem se fala, eles gostam de bingo, né? Mais pinturas, dominó, trabalhos de quebra-cabeça, xadrez, dama, né? A gente sempre oportuniza isso. Da mesma forma também a questão espiritual. Então sempre há um tempo também, há igrejas parceiras que sempre buscam vir aqui para ter um tempo de oração, um tempo de trazer uma palavra, um tempo de tocar um louvor. Então é algo que a gente sempre busca agregar nesse sentido. Com essa mesma finalidade, a gente também procura nós sempre celebramos a programação da casa, as datas comemorativas. Por quê? Porque isso para eles traz uma referência de tempo e espaço. Então você faz ali a celebração do carnaval, ele já se remete que está no início do ano. A Páscoa, então ele começa a também se localizar no tempo qual é o motivo do festejo. Né?
Então a gente sempre faz aqui as celebrações. E todo final de mês há também a celebração dos aniversariantes. Então todo final do mês aqui tem uma grande festa, tem o bolo, tem toda uma celebração dos aniversariantes também. Então, para finalizar, vocês recebem ajuda de outro órgão público? Não. Hoje toda a manutenção, toda a assistência, toda a despesas, o orçamento, todo é mantido pela SES, Secretaria de Assistência Social. Em relação a tantos casos de abandono que acontecem na sociedade nos dias de hoje, o nosso grupo conheceu um caso concreto, que é a história de uma viúva que hoje ela cuida de um idoso que foi abandonado e que foi o seu marido, ainda em vida, que colocou ele para dentro de casa. E com o falecimento do seu marido, ela teve que assumir todas essas obrigações. E como vamos mostrar na entrevista a seguir. Morando na rodoviária porque ele não tinha onde morar. A família não aceitava ele, aí ele pegou e foi morar na rodoviária, depois de morar em vários lugares e não se adaptar, aí acabou indo para a rodoviária. Aí meu sogro pegou com dó dele, mas o meu esposo levou ele para morar numa casa que a gente tem nos fundos, numa edícula. Eles acolheram ele lá, só que o meu esposo veio a falecer, aí ficou só eu cuidando dele. Só que as minhas condições financeiras não permitem ajudar ele da melhor forma. E acaba que eu também tenho que pedir ajuda de terceiros para ajudar ele com medicação, com roupa, com higiene pessoal também. Já cheguei a pedir ajuda várias vezes com as medicações dele, porque o SUS não fornece. Eles falam que fornece, mas não, quando a gente vai atrás não tem, nunca tem medicação. Aí eu tenho que ficar, às vezes, pedindo dos parentes, dos amigos mais próximos. E você é viúva. Sou viúva. E além disso, dependia do marido, né? Que ele que totalmente, dependente do esposo. Aí eu fiquei sem renda, sem trabalhar. Eu faço tratamento do câncer, né? Que também não posso trabalhar no momento. Aí acabou que ele ficou lá, dependendo praticamente da minha ajuda. Porque meu sogro não ajuda em nada, né? Detalhe, que ele levou, mas não me dá o suporte que eu preciso. Que teu esposo que dava, e né? nessa situação, nenhum familiar nunca procurou por ele. Nenhum. E eu também nunca fui atrás. Nem sei se ele tem família. Porque ninguém nunca foi atrás. E eu não vou atrás também, né? Porque o certo é a família ir atrás, né? Que ele é idoso. Geralmente o certo é a família ir atrás. Mas quando a gente pergunta pela família dele, ele nem não gosta de ninguém. Ele não gosta nem que fale da família dele. Ele dá a entender que ele é muito maltratado pela família. Que ele prefere estar na rua mesmo. E nessa situação já se passaram 2 anos e ele ainda está sobre vamos dizer assim, sobre a minha tutela, né? Que eu nem posso, porque eu não sou nada dele. Que eu coloquei agora na justiça o direito do benefício dele, de idoso, mas foi recusado. Né? Que a nossa justiça também, vou te falar. Precisa de várias coisas para pediram muita coisa. E eu não sei nada dele, porque eu até então eu só sei a história dele dessa parte que ele veio viver comigo. Antes disso eu não sei nada da vida dele. E tá aí, eu não consegui ainda resolver a situação financeira dele e ele continua vivendo de ajuda. Eu não sei até quando eu vou aguentar, né? Essa situação. Você tá fazendo tratamento do câncer, porque eu faço tratamento, eu também preciso de medicamento, tudo é um que custo. Você não tem e ainda alimentação, ele precisa de alimentação, higiene pessoal, medicação, tudo é um gasto, né? Consultas, às vezes passa mal, tem que levar para emergência, é bem complicado, né? Mas a gente tenta ajudar da melhor forma que a gente pode.